Hello, guys and girls. How are you doing? Como vocês estão? Welcome to our English class number 8. Bem-vindos à aula 8. Assunto da aula de hoje: Degree of adjectives, comparative forms. Grau de comparativo dos adjetivos. Nossa, essa aula vai exigir muita atenção de vocês. Se você precisar parar essa aula, você pare, porque ela vai trazer muito conteúdo. Objetivos propostos para esta aula são: identificar e empregar corretamente os adjetivos nos graus comparativos de igualdade e inferioridade. Identificar e empregar corretamente os adjetivos no grau comparativo de superioridade, de acordo com as regras gramaticais da língua inglesa. Então vamos lá. Os adjetivos, adjectives, têm como finalidade qualificar, modificar e ou definir um substantivo ou um pronome. Palavras como empty, vazio, quick, rápido, honest, honesto, attractive, atraente e cold, frio, são alguns exemplos de adjetivos. A gente fala que os adjetivos, eles dão qualidades aos substantivos, certo? Os adjetivos também fazem comparações. Na língua inglesa, os adjetivos possuem 3 graus de comparação: de igualdade, de inferioridade e de superioridade. Então, o primeiro é de igualdade. O comparativo, comparative of equality. Quando queremos dizer que duas coisas são iguais ou semelhantes. Então, o comparativo de igualdade é formado colocando-se o adjetivo entre as palavras as, que em português equivale a tanto quanto. São as duas palavras iguais, certo? Então, o exemplo delas é: I am as happy as you. Eu sou tão feliz quanto você. Então, como forma gramatical, a gente usa as, ok? Olha o exemplo. It says here that cats can leave you as easily as they will love you. Olha só, diz aqui que gatos podem deixar você tão facilmente quanto eles podem te amar, certo? Então, olha só, vocês viram que dentro do contexto isso está correto. As easily as. E aí o Garfield responde: Not to worry. Não precisa se preocupar não. I'm not all that fond of you, but I'm too lazy to leave. Ele diz assim: não que eu goste tanto assim de você, mas eu também sou muito preguiçoso para ir embora, certo? Então, dentro dessa tirinha, vocês viram que funciona assim, e que é dessa forma mesmo o grau de comparativo de igualdade. Caso a sentença esteja na forma negativa, há 2 maneiras de construir este comparativo, que poderá ser feito com as ou so as. Olha, eu recomendo vocês a usarem realmente o as. Pronto, é uma forma só que você vai ter que lembrar e memorizar, certo? Deixa a outra de lado, tanto na forma afirmativa quanto a forma negativa. Então, exemplo: Brazil is not as rich as Canada. O Brasil não é tão rico quanto o Canadá. Então, olha lá, as rich as. Colocamos o adjetivo no meio das 2 palavras. Já está tudo certo. Ou Brazil is not so rich as Canada. Então, como você já aprendeu o as e o as e pode utilizar na forma negativa, mantenha ele assim. É uma coisa só que você deve decorar, ok? Vamos para o comparativo de inferioridade. Normalmente, nós não temos o hábito de usar inferioridade. A gente acaba usando superioridade, mas você precisa saber como ela funciona gramaticalmente. Então, vamos lá. O comparativo de inferioridade é usado para afirmar que alguma pessoa ou coisa é inferior em relação a outra. Então, olha o exemplo. Para formar o comparativo, primeiro a estrutura, para formar o comparativo de inferioridade é necessário colocar as palavras less, o adjetivo no meio, e than,
que quer dizer menos que. E o adjetivo vai no meio delas. Vamos para o exemplo então. You are less fat than me. Você é menos gordo que eu. Então, normalmente a gente não utiliza o menos. A gente falaria que você é mais magro que eu. Mas a gente precisa aprender a estrutura sim. Então, olha lá. Temos o less, o adjetivo e então than, ok? Bicycles are less expensive than cars. Bicicletas são menos caras que carros. Normalmente a gente inverteria, mas então você sabe como é a formação. Less expensive than. Não importa nesse momento com o less algumas regras que a gente vai ter na troca para superioridade. Aqui nós podemos usar com qualquer adjetivo. Agora eu vou precisar da sua atenção. Como diria, agora o bicho pega. Preciso que você preste bastante atenção às regras do Comparative of Superiority, o comparativo de superioridade, o mais. O comparativo de superioridade é usado para expressar a ideia de que uma pessoa ou coisa é superior em algum aspecto em relação a outra pessoa ou coisa. Então vamos lá, o mais de todos, ou mais não, mais que. Eu vou fazer uma comparação. Eu sempre vou ter 2 pontos ou mais para comparar. Há várias maneiras de formarmos o comparativo de superioridade, e são elas. Olha a primeira regra. Acrescenta-se ER e o than depois do adjetivo, no final do adjetivo de uma sílaba apenas, que significa mais que. Em inglês, nós contamos as sílabas pela quantidade de vezes que fechamos a boca para falar. A contagem da sílaba é diferente da língua portuguesa. Então, olha só. Tall. Tall tem uma sílaba só, certo? Que quer dizer alto. Então, mais alto que, eu não vou usar a palavra mais na frente do alto. Eu vou ter que acrescentar na palavra ER. Então, mais alto vai ficar taller than. Mais alto que. Eu vou fazer um comparativo. Que meu irmão, que minha amiga, enfim. Fast quer dizer rápido. Então, mais rápido que faster than, certo? Então, nós não vamos acrescentar a palavra mais para palavras que têm uma sílaba só, certo? Nós vamos acrescentar o E e o R. Olha só. Exemplo. Paul is taller than John. O Paul é mais alto que o John. Cars are faster than bikes. Os carros são mais rápidos que as bicicletas, que as bikes. Olha só, a gente não tem então palavra mais. O mais seria o E e o R, e ele é acrescentado à palavra. Vamos lá, próxima. Não, vamos colocar aqui um exemplo de contexto. Olha só. New lower prices. Look at these tags. Tem promoção aí dessa marca, olha só. Então, aqui os preços estão mais baixos. Low é baixo. Lower price, preço mais baixo. Mas, teacher, eu não tenho than aqui. Nessa frase, o than ficou implícito, ficou escondido na frase, porque ele está mais baixo que o outro dia, certo? Então, ele ficou escondido, implícito. Outro exemplo para vocês. The future is faster than you think. O futuro é mais rápido que você pensa. Olha que mensagem legal. Quando a gente menos espera, ele chegou. Ele é faster, muito mais rápido. Segunda regra, number 2. Quando o adjetivo terminar em Y, precedido de uma consoante, tira-se o Y e acrescenta-se IER. Então, vamos lá, por exemplo. Easy, fácil. Nós vamos tirar o Y, porque antes dele tem uma consoante, o S, e vamos trocar por I. E depois colocar ER. Então, mais fácil que, easier than. Também não existe a palavra mais na frente. O mais é o IER que está na palavra. Pretty
é linda. Tiramos então o Y, porque antes dela tem uma consoante, a letra T, e vamos trocar por I e acrescentar ER. Então, mais bonita que prettier than, certo? De novo, não tem a palavra mais. O mais foi incluso a palavra pretty, certo? Vamos, por exemplo, math is easier than Portuguese. Matemática é mais fácil que português. Eu acho que sim. Às vezes vocês podem dizer para mim que não, mas não sei. Na frase foi. Estão vendo que é easier, não tem nada com mais? Easier than. Sarah is prettier than her sister. A Sarah é mais bonita que a sua irmã. Aqui a gente fez o comparativo, encontramos, certo? Prettier than. Vamos para um exemplo dentro do contexto. Estamos com uma propaganda de creme dental que diz que você vai shine with whiter teeth and healthier gums. Brilhe com dentes mais brancos, whiter. Teacher, white é cor. Sim, mas ela continua sendo um adjetivo, uma qualidade. Então, mais branco, whiter, que fez parte lá da primeira regra, lembra? E healthier, nós tiramos o Y que estava aqui. Healthy significa saudável. Então, tiramos o Y e colocamos um I. E acrescentamos o E e o R. Healthier gums. Gums tem a tradução de goma de mascar e gengiva. Nesse caso, como estamos falando a respeito do creme dental, não é goma de mascar, e sim gengivas. Whiter teeth and healthier gums. Dentes mais brancos e gengivas mais saudáveis. Última regra, que é acrescentando o E e o R. Quando o adjetivo tiver apenas uma sílaba, como a gente já viu, e terminar em consoante, ou consoante, vogal, consoante, ó, CVC, de trás para frente. Dobra-se a última consoante e aí sim vamos acrescentar o E e o R. Eu falei para vocês que são muitas regras e que são regras que a gente precisa estar atento. Então, se você precisar parar esse vídeo e dar uma descansadinha, não tem problema nenhum, ok? Let's go, vou continuar. Então, olha lá, ó. O adjetivo tem apenas uma sílaba, big, ok? E do final para o começo, consoante, vogal, consoante. Nossa, teacher, até nisso eu vou ter que prestar atenção? Yes, até nisso. Então, big é grande, como vocês sabem. Bigger than, maior que, certo? Ou a gente não fala em português mais grande, a gente já fala maior. Então, bigger than, maior que. Olha lá, estão vendo? Duplicou o G e eu acrescentei ER. Outra palavra que tem apenas uma sílaba, fat, uma sílaba apenas. Observei ela, consoante, vogal, consoante. Muito bem. Tive que duplicar a letra T e acrescentar ER. Fatter than, mais gordo que. Vocês estão vendo que não tem a palavra mais, foi acrescentada ao adjetivo. Vamos, por exemplo, New York is bigger than Curitiba. A cidade de Nova York é maior que Curitiba, olha lá, bigger than. Mike is fatter than Ben. O Mike é mais gordo que o Ben, ó, fatter, right? Vamos para um contexto. Uhul! Bigger is better. Maior é melhor. Eu tenho que concordar com ele. Vocês concordam com ele também, não é? Que é maior é sempre melhor. E agora, por último, a nossa última regra, que é a mais fácil de todas. Quando o adjetivo tem duas sílabas ou mais, e tem a tônica na primeira sílaba, a sílaba tônica, lembram que é a sílaba mais forte. Como ocorre em useful, famous, acrescenta-se more antes do adjetivo e than após ele. Então, não vai ter nenhum acréscimo nesse momento
a palavra. A gente vai escrever more, que quer dizer mais, antes do adjetivo e o than depois dele. Agora sim, ela é parecida com a nossa regra da língua portuguesa. Então, um exemplo. Beautiful. Olha, são 3 sílabas. Beautiful, que quer dizer bonita. Então, passou de 2 sílabas, 2 ou mais, a gente vai acrescentar, vai colocar more na frente. More beautiful than, mais bonito que, como a nossa regra. Difficult. Difficult tem 2 sílabas. Ela não é regida pela quantidade de consoante e vogal. É diferente na língua inglesa. Difficult, certo? Que é difícil. Então, tendo mais do que 2 sílabas, more difficult than. Igual a nossa regra. Vamos para os exemplos. Sunny days are more beautiful than rainy days. Dias ensolarados são mais bonitos do que dias chuvosos. É só um exemplo, tá, galera? This house is more comfortable than that apartment. Essa casa é mais confortável que aquele apartamento. A palavra comfortable, não comfortable, né? Ela é diferente. Comfortable, vocês podem perceber que é confortável e que a regra de M na frente de P e B, como a nossa regra na língua portuguesa, não é válida para a língua inglesa. Pode se escrever sim, ok? Money can't buy happiness. O dinheiro não pode comprar felicidade. But somehow, it's much more comfortable to cry in a Lamborghini than on a bicycle, right? Mas, de qualquer forma, é muito mais confortável, olha lá, more comfortable, chorar numa Lamborghini do que numa bicicleta. Vocês têm que concordar comigo, não é verdade? The most beautiful makeup for a woman is passion, but cosmetics are easier to buy. A maquiagem mais bonita de uma mulher é a paixão. Porém, cosméticos são mais fáceis de comprar. Nem sempre a gente consegue ficar bonita só com a paixão. Perceberam easier? Olha lá, mais fácil, certo? Aqui o most, ele vem depois, quando a gente vai aprender superioridade, ok? Então, o easier era com o Y e nós trocamos para ER. Formas irregulares. Tem 3 desses adjetivos que não seguem nenhuma dessas regras e alguns deles vocês conhecem. Então, olha só, o good, que quer dizer bom, ele não vai ficar gooder, lembram? Ele não se encaixa essa regra. A regra dele é better than, melhor que. O bad, que quer dizer mal, também não vai ficar como better, porque o better vai ficar com a pronúncia do good. Ele fica worse than, pior que. E a palavra far, que quer dizer longe, também não vai ser farther, e sim further, further than. A pronúncia further than, ok? Então, os exemplos dele. Today is better than yesterday. Hoje está melhor do que ontem. The black house is worse than the blue one. A casa preta é pior que a azul. It was farther than we thought. Era mais longe do que pensávamos. Então, essas são as formas irregulares, são as exceções, ok? Olha o exemplo. You can go a long way with a smile. You can go farther with a smile and a gun. Você pode ir por um caminho longo, você pode seguir um caminho longo com um sorriso, mas você pode ir mais longe, farther, with a smile, com um sorriso, and a gun, e uma arma. Mas quem falou isso foi o Al Capone, que ele era da máfia. Então a gente não vai seguir a risca, nós só vamos entrar no contexto porque ele disse a palavra further, que é uma exceção, ok? Eu sei que foi longa essa aula, cheia de regras. Ai, teacher, como eu vou lembrar? Vocês vão passo a passo, ok?
Mesmo nas atividades do homework de vocês, vocês vão passo a passo, todas elas. Procura, volta, vai lá no seu material, veja novamente a regra, estude novamente. E não esqueça de fazer a sua tarefa, o seu homework, que é a parte principal para você gravar todo esse assunto que estava nessa aula. E é um assunto bastante importante. Nós usamos comparativo de superioridade muito na língua inglesa. E ele é diferente, ele vai exigir muita atenção nossa, porque nem todos eles usam o mais como comparação. Alguns deles, como vocês viram, 3 regras diferentes, não os usam. Então precisamos sim ir com calma, com atenção, para fazermos a coisa correta, ok? I hope you have enjoyed. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gosto de explicar essa matéria. Porém, dentro de uma aula só, ela fica um tanto quanto pesada. Eu sei disso, mas vocês vão conseguir, tenho certeza. Bye bye. I thank you very much and I see you on next class.